Fala aí, pessoal, terceiro ano. Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem, galera. Todos aí protegidos e guardados pela mão do nosso Deus Altíssimo. Muito bem, gente. Eu desejo também que vocês estejam conseguindo acompanhar os conteúdos que estamos passando para vocês semanalmente. E se tiverem qualquer dúvida, por favor, pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui pronto para ajudar vocês. Esta semana nós vamos falar sobre a era global e o mundo desigual. E antes de falar sobre isso, eu gostaria de deixar algumas orientações para vocês. Então lembre-se lá, gente, assistam as videoaulas. Vocês já são bem grandinhos, não vou ficar aqui dando bronca em vocês, mas eu espero que vocês estejam assistindo a videoaula para se prepararem bem, não só para o vestibular no final do ano, ao que tudo indica, ainda teremos vestibular, mesmo que posteriormente, mas ainda assim teremos os vestibulares para vocês fazerem aí. Então se preparem bem, assistindo as videoaulas, fazendo as atividades, como estou colocando para vocês. De leitura das páginas 25 a 29 do caderno 12, capítulo 2, o último caderno de vocês. E por último, fazer essas atividades aí das páginas 29 e 30. Na quinta, eu posto a correção desses exercícios que eu estou pedindo para vocês. É uma semana curta, então vamos lá, galera, não desanimem, vamos fazer aí todas as nossas atividades, certo? Bom, vejam aí os objetivos da nossa aula de hoje. Então, primeiramente, investigar o processo de ascensão e fortalecimento da doutrina econômica chamada de neoliberalismo. Nós vamos falar sobre isso no final da nossa aula de hoje. E agora, a primeira parte da nossa aula, vamos falar sobre o contexto das relações internacionais em que a globalização ela vai ganhar força e vai se expandir em diferentes territórios no mundo todo. Bom? Então vamos falar sobre isso agora. Muito bem. Desde a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo ele vai entrar ele estava em alta, né? Uma grande alta mesmo, especialmente por causa da força dos Estados Unidos, que se transforma na principal potência do mundo após a Segunda Guerra Mundial. O Japão reconstrói-se também as bases do capitalismo e a Europa Ocidental segue o mesmo caminho. Então esses países crescem economicamente, em especial usando o capitalismo como sua base econômica. Porém, a partir do início da década de 1970, esses 30 anos gloriosos, eles vão apresentar sérios problemas. Vou usar o exemplo dos Estados Unidos para vocês. Os Estados Unidos estavam gastando horrores com armamentos, né? Auge da Guerra Fria, e também acabam enfrentando uma guerra. Eles entram na Guerra do Vietnã e estão tomando ali uma coça, né? Acabam apanhando dos Vietcongs, e com isso a opinião pública em cima deles, a economia começa a dar sérios sinais assim de agravamento ou de pioras nos seus níveis de economia. Então os Estados Unidos vai ter esse problema sério. Contribui-se a isso, gente, o problema do petróleo. Mostro para vocês nesse próximo slide isso aí. Né? Essa crise já era alta, desemprego muito grande, e ela vai ser estabelecida especialmente quando os membros da OPEP vão inconformados com o apoio dos Estados Unidos, como nós já estudamos lá, aos israelenses, durante os conflitos árabes-israelenses, eles começam então a aumentar o preço do petróleo. Com o aumento do preço do petróleo, esse petróleo começa a se tornar raro em várias localidades dos Estados Unidos, e o preço realmente tem uma alta, assim, gente, substancial, 70% até 1973, e no final da década alguns estimam que o barril do petróleo aumentou em 1.500%. Aí países como Estados Unidos, França, Brasil mesmo, né, e Alemanha, extremamente dependentes do petróleo, vão sofrer com isso. E foi o que aconteceu. E o aumento desses preços vão jogar a economia desses países capitalistas numa grave crise econômica. Recessão, desemprego e inflação dos preços. É o que nós podemos dizer assim, com certeza, a economia capitalista está em crise. É o que nós vemos aqui nesse momento. Olhando nessa imagem que você vê ali, gente, é interessante isso. Essa imagem de fundo ali mostra que no auge dessa crise do petróleo, era muito comum a falta de combustíveis, como você vê nessa imagem, nessa foto. As filas eram enormes nos postos ali. Lembra muito a crise de abastecimento que nós tivemos aí ano passado aqui no nosso país. Então, é interessante isso. Essa crise, né, vai ser bem sentida dentro dos Estados Unidos. Bom,
Além da crise econômica, o mundo também começa a assistir o avanço de movimentos revolucionários. E esses movimentos revolucionários, muitos deles têm a base marxista. Na África, por exemplo, nós já falamos sobre isso, de Moçambique e Angola. Na Ásia, o Vietnã, Laos e Camboja. Na América Latina, nós temos lá a frente sandinista e na Nicarágua e El Salvador, que segue as mesmas linhas. E na Revolução Iraniana, que mostra claramente uma linha bem anti-estadunidense. Então, com isso, gente, além da crise econômica, esses movimentos revolucionários, eles estão espalhados pelo mundo afora. É interessante aqui, gente, que a maior parte desses movimentos revolucionários são movimentos certamente marxistas, comunistas, grande parte deles, tá certo? Aí é que entra uma reação conservadora. Essa reação conservadora vem através desses dois que estão na imagem aí, Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Margaret Thatcher, eleita em 1979, e Ronald Reagan em 1980. Margaret Thatcher e Ronald Reagan, eles vão encabeçar essa reação conservadora que vai ser conhecida como a nova direita, certo, gente? Veja só, o Reagan, por exemplo, ele ganha muita popularidade com uma linguagem simples, ele era ator, né? Mas ele usa muito a sua linguagem simples para trazer o apoio para dentro do seu governo, né? Palavras de otimismo, de patriotismo, confiança no povo estadunidense fazem com que ele vá ganhando cada vez mais o crédito dentro dos seus apoiadores, né? Na política externa dele, era extremamente agressivo. Ele vai apoiar os movimentos antimarxistas, como por exemplo lá em Angola e Moçambique, vai apoiar aqui na América Latina o movimento contra a Frente Sandinista na Nicarágua e em El Salvador, e até interfere na eleição do presidente de Granada, né, na América Central. Então sempre ele vai estar indo contra esses movimentos antimarxistas. Lá na Ásia, ele vai mandar tropas para o Afeganistão e recursos financeiros também para eles. Tropas e armas para esse grupo, que era um grupo, olha só que interessante, gente, um grupo liderado por Osama Bin Laden, que foi posteriormente, né, chamado de Talibã, que estava reagindo frente à ocupação soviética no Afeganistão. Olha que hilário, que irônica coisa aqui, né? Os Estados Unidos apoiam essa frente que vai ir contra os soviéticos, que posteriormente vão eleger os Estados Unidos como seus principais rivais e vão atacá-los no famoso, né, atentado às Torres Gêmeas em 2001. Então veja só que situação interessante. Primeiramente, os Estados Unidos apoiam eles em 1980. Depois, esses serão rivais dos Estados Unidos ao atacá-los lá depois no atentado às Torres Gêmeas, né? Também o Ronald Reagan vai retomar a construção de armas nucleares. Isso nós já falamos na aula passada, a chamada Guerra nas Estrelas. Ele falou até da intenção de construir um antimíssil, né, mísseis soviéticos dentro do espaço. Por isso ficou chamado de Guerra nas Estrelas. Ele vai investir muito nessa área também. E sempre, gente, sempre com o apoio da Margaret Thatcher, que você encontra ali do ladinho dela ali. Certo, gente? Muito jogo. Bem, continuando. É nesse contexto, então, que nós vamos ver aqui a vitória das políticas neoliberais. A crise econômica dos anos 1970 precisava de uma resposta. Os partidos social-democratas europeus não souberam como reagir. E é nesse contexto que Margaret Thatcher, em seu governo, vai instituir uma série de reformas políticas públicas, e em especial econômicas, ligadas ao neoliberalismo. Esse tipo de política, gente, ela não é nova, não era nova. A ideia não era nova, né? E ela vai, na verdade, adotar as práticas das ideias de Hayek, né? Um austríaco que vai escrever no livro dele chamado O Caminho da Servidão. Ele era um liberal de carteirinha, esse austríaco. E ele escreve nesse livro chamado O Caminho da Servidão o que veio a ser a base da política econômica liberal, né? Ele diz o seguinte: as empresas estatais, por exemplo, eram interpretadas como atuação indevida do Estado nos negócios. E caberia ao Estado, diz ele, apenas garantir a estabilidade da moeda, evitando a inflação.
Para alcançar esse objetivo, os governos deveriam equilibrar seus orçamentos, reduzindo os gastos públicos. E olha só o que o Hayek vai dizer no seu livro quando ele fala sobre esse caminho da servidão. Ele criticava os partidos social-democratas europeus que praticavam o oposto de suas ideias. Os social-democratas criaram regularmente para o melhor funcionamento do mercado capitalista, instituindo leis sociais de proteção aos trabalhadores e estatizavam muitas empresas. Para Hayek, olha só o que ele diz aqui, esse era o caminho da servidão, como intitulado em seu livro. Ou seja, o Estado acaba se tornando servo da população. É o que ele está dizendo. A crítica dele é muito forte justamente a isso. E a Margaret Thatcher ela vai usar justamente as ideias do Hayek como a sua base para implementar essas reformas iniciais na Inglaterra. Reduzindo impostos para empresas, incentivando que essas empresas invistam, né? Mas infelizmente inicialmente isso não vai acontecer. Mas Margaret Thatcher ela vai ganhar muita força, especialmente devido à participação da Inglaterra e à vitória da Inglaterra nas guerras das Ilhas Maldivas, né? Maldivas chamadas assim pelos argentinos, ou Falklands, né? Como dito pelos ingleses. Ela, com isso, com a vitória lá, ela vai ganhar muita força e posteriormente vai ser reeleita. E aí, nessa segunda fase, ela aplica bem as ideias neoliberais ainda mais. Ela privatiza empresas estatais como siderúrgicas, transportes aéreos, serviços de gás, água, telecomunicações, eletricidade. Ela levou tão firme as suas ideias neoliberais, que isso levou a ser chamada ela de Dama de Ferro. Olha só essa citação da Dama de Ferro Margaret Thatcher. Deixe-me dizer que acredito no direito do homem de trabalhar como quiser, de gastar o que ganha, de ser dono de suas propriedades, de ter o Estado para lhe servir e não ser seu dono. Essa é a essência de um país livre, e dessas liberdades dependem todas as outras. Então você percebe claramente nessa frase as ideias liberais, as neoliberais da Margaret Thatcher. Né? Ela não quer o Estado como sendo dono, mas sim que haja uma liberdade de comércio e liberdade também das empresas atuarem da melhor forma possível. Certo, gente? Muito bem. Então essa é a Margaret Thatcher, né? E isso pode mostrar para nós a atuação dela e depois, posteriormente, nos Estados Unidos e outros países do mundo vão adotar essas mesmas políticas, fazendo com que o que nós conhecemos, né, o estado de bem-estar social, que ficou muito comum na Europa da década de 70, agora tem um fim, né? A partir da década de 1980, as políticas neoliberais ditariam as políticas econômicas de diversos países, incluindo o nosso país, em especial com o Itamar Franco, que nós já estudamos, e com o FHC, que é o nosso próximo capítulo que vamos estudar ali. Né? Fernando Henrique Cardoso vai ser adepto de carteirinha das ideias neoliberais. Gente, termino a nossa aula usando essa frase da nossa querida Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Isso aí é do filme, né, que foi feito em homenagem a ela. Os pensamentos se tornam palavras. Cuidado com as palavras, elas se tornam ações. Cuidado com as ações, elas se tornam seu caráter. E cuidado com o seu caráter, ele se torna o seu destino. Pessoal, grande abraço para vocês. Até mais.